Senhor Jesus, nós te agradecemos porque a nossa vida está guardada em Tuas mãos. A nossa vida está em Ti, está oculta juntamente com Cristo em Deus. E o inimigo não pode nos tocar, porque a nossa vida está guardada nas mãos do Senhor. Ó Senhor Jesus, obrigado por essa proteção. Caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nada pode nos atingir, porque aos Teus anjos dará ordem ao nosso respeito, para que nos guardem todos os nossos caminhos, porque nós nos apegamos a Ti, nós invocamos o Teu nome, o Senhor nos livra, na hora da provação. Senhor Jesus, nesta noite, Senhor, queremos receber mais da Tua palavra, Senhor, da Tua unção, do Teu Santo Espírito. Fala conosco, nós queremos como vasos ser cheios do Senhor, ser cheios do Teu azeite, como aquelas virgens prudentes. Senhor Jesus, por isso nós repreendemos, nós paralisamos toda a obra do inimigo, que tenta, Senhor Jesus, bagunçar a nossa mente, Senhor Jesus, trazer pensamentos confusos. Senhor, aquieta a mente de cada irmão, que esteja cativo a Ti, presa ao Senhor, Senhor Jesus, para receber a Tua palavra como Espírito e vida. Ó Senhor Jesus, abençoe esta esfera, que seja uma esfera celestial. Senhor Jesus, nós não somos dignos, por isso pedimos o Teu sangue. Derrama o Teu sangue sobre cada um de nós. Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome. Amém. Glória a Deus. Amém. Jesus é o Senhor. Vamos repetir o tema da mensagem? Sim. Somos o sal da terra. Sim, aleluia. Amém. Nós somos o sal da terra. Então, no Alimento Diário essa semana, o título, o tema, é a função da igreja na terra. O irmão Pedro Dong, ele traz esses versículos mostrando que a igreja, tem a função de, como o sal, temperar também a terra, dar sabor, na vida das pessoas. E nós sabemos, irmãos, que o sal ele tem duas funções principais. Tem muitas outras funções, eu estava pesquisando, e tem muitas utilidades, mas no geral o sal tem duas funções principais. A primeira função é preservar, conservar o sabor do alimento e preservar contra germes e bactérias. E a outra função é dar sabor. Então é interessante quando Jesus disse que nós somos o sal da terra. E aí nós olhamos para essas duas funções. Somos sal da terra. A primeira função é conservar, é preservar. Se você pegar um pedaço de carne fresca e retalhar, que chama, e colocar no varal para secar e não colocar o sal, o que é que vai acontecer? Vai dar bicho, Fica cheio de bicho a carne. Por quê? Porque não colocou o sal. Então, se você colocar o sal, vai conservar a carne. Então, se o sal estiver ali em uma quantidade adequada, o germe não vai chegar. As bactérias, o sal, não vai chegar naquela carne, porque o sal conserva. A igreja na terra também tem essa função. Se a igreja estiver vivendo, os membros da igreja, os representantes da igreja, os irmãos naquela cidade estão vivendo, sendo sal que tenha sabor, ela vai, de certa maneira, restringir as obras do inimigo naquela cidade. Ela vai ser um meio ali, um ponto de destaque, como o Senhor mostrou em Apocalipse, vai ser um candeeiro que brilha. Então as pessoas vão perceber, pessoas serão atraídas para conhecer a Cristo. Em um país ou em uma cidade que não tem a igreja, no seu aspecto local, na cidade ou no seu aspecto universal, as pessoas vão ficar sem o norte da parte da Bíblia, da palavra de Deus. Eles vão ter outras religiões, mas nós sabemos que, como João citou, o único caminho é Jesus. Então as pessoas que têm outras religiões, que não confessam, não têm a fé em Jesus, no único Deus verdadeiro, eles estão ali de certa maneira sendo enganados, cegados pela incredulidade. Senhor Jesus. Mas nós, irmãos, aqui, no Brasil e em outros países que têm o corpo de Cristo, seja na expressão local ou na universal, existe ali realmente um ponto de referência para que pessoas sirvam ao Senhor, E de certa maneira essas pessoas
como sal, elas podem até mesmo restringir. Sabe, por exemplo, você está sendo um sal que tem sabor, e algumas pessoas, às vezes, ao ter a sua presença, elas às vezes ficam restringidas, né? Às vezes já aconteceu de uma pessoa xingar perto do meu, desculpa, você é crente. Por que falou assim, né? Elas têm se viver normal, mas às vezes fazem alguma coisa que se sente constrangida com a sua presença ali, né? Epa, rapaz, você está aqui, desculpa eu falar essas coisas, porque às vezes você está sendo um sal que tem sabor e de certa maneira restringe o germe de chegar na carne. Então isso aí, a igreja também tem essa função. E por outro lado, irmãos, do conservar, nós recebemos muitas coisas da parte de Deus. Quando você recebeu o Senhor, você está servindo ao Senhor Jesus, as bênçãos, né, celestiais estão realmente ali dentro do seu espírito. O próprio Espírito de Deus dentro do seu espírito humano, né, o Espírito prometido é uma bênção. Então, nós precisamos preservar e conservar o que Deus nos deu. Vamos ver aqui Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse 3, o versículo 11. Senhor Jesus, amém. Apocalipse 3, 11. Quem pegou pode ler em voz alta. Amém. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Senhor Jesus. Irmãos, aqui é interessante, né? Que o Senhor até não manda assim buscar, mas manda conservar o que nós já temos. O que é que essa igreja tem? Olha lá o versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Olha o que ela tem. Que tens pouca força, uma porta aberta, que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Quando você guarda algo, é porque você tem, né? E quando você também não nega, é porque está sob sua posse. Então nós temos o nome e a palavra. Como o Valdo Destrutor, o Senhor também coloca sobre nós uma porta aberta, nós temos pouca força. Mas eu quero destacar aqui, né? A palavra e o nome do Senhor. Amém. Nós temos a palavra em nós e o nome do Senhor. Então vamos conservar essas práticas, né? A palavra de Deus habitando dentro de nós com os seus valores, com os seus princípios, né? E conservar o nome do Senhor Jesus. Esse nome ele é insubstituível. Nenhum outro nome vai dar salvação, vai trazer conforto e libertação para as pessoas, né? Como nós já desfrutamos, o nome de Jesus está acima de qualquer outro nome, e é um nome poderoso, né? É um nome poderoso que opera realmente muitos milagres, muitos sinais, porque não é um simples nome, mas é um nome ali que carrega, né, a própria pessoa do Senhor. Então, quando você chama Jesus, você está chamando o próprio Senhor. Amém. E o Senhor, com poder, Ele realmente vai te atender e vai fazer grandes coisas, né? Sim. Vai trazer libertação, vai trazer cura, vai trazer livramento. E a Bíblia está repleta de exemplos. Eu estava na mais profunda angústia, na mais profunda depressão, eu invoquei o nome do Senhor, né, com toda a minha alma. Ó Senhor, livra-me. E aí, nós vemos lá nos Salmos, né, o Senhor é compassivo, é justo. Eu estava prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego. A alma estava aflita, né, cheia de angústias lá no fundo, mas ela invocou o nome do Senhor, orou, né? E ali, por esse invocar da mais profunda cova, o Senhor escuta e traz o livramento. Então, graças a Deus por esse nome que está acima de qualquer outro nome. Amém. E nós temos que conservar isso, santificar o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor Jesus no nosso dia a dia. Essa grandiosa revelação não é para ficar guardada só para nós utilizarmos no momento das reuniões. E não é para nós utilizarmos de maneira leviana, né, como um vício de linguagem. Como as pessoas aí falam, ai meu Deus, né, qualquer coisa, ai meu Deus, mas não está chamando Deus, é um vício de linguagem. Tem ateus que também, ai meu Deus, mas não está crendo no que está falando, é um vício de linguagem, acostumou a falar daquela maneira. Mas nós precisamos invocar com realidade, né? Senhor Jesus, e você faz uma oração, você está falando não em vão, mas das profundezas do seu ser. E o Senhor, Ele escuta, Ele vai te atender. Então não vamos esquecer de preservar,
de conservar o nome do Senhor e guardar aquilo que nós já recebemos, né? Todas essas riquezas, o nome e a palavra do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Vamos ver Colossenses 3, o versículo 1 a 4. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Portanto, Colossenses 1, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Mas se nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, então nós estamos lá, né? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Por quê? Porque nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Então a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós, ao recebermos ao Senhor, crermos, né? E nascermos de novo, nós morremos e fomos ressuscitados juntamente com Cristo, né? Pela morte através do batismo. Naquele momento ali, como Cristo ressuscitou, simbolicamente você também está sendo ressuscitado juntamente com Cristo. Então você morre para o mundo, você morreu para o seu eu, para o velho homem. Se nós formos continuar lendo aqui, o apóstolo Paulo vai mostrar, né? Todas as práticas de outrora, né? E agora nós somos um novo homem. Então, quando você morreu, você agora também ressuscitou com Cristo. E uma vez que você ressuscitou, a sua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, nós cristãos não devemos ficar arraigados com as coisas aqui dessa terra. Quando o apóstolo Paulo disse assim, buscar e pensar as coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, se referindo que nós não podemos viver o tempo todo, né, pensando nas coisas aqui da terra. Até porque, né, é claro, nós temos os nossos trabalhos, os nossos afazeres e temos que pensar, né? O Senhor disse, basta cada dia o seu mal. Mas o nosso coração não pode ficar sobrecarregado, né? Com todas essas coisas, preocupações do mundo, as orgias, né? A libertinagem, até mesmo coisas lícitas, mas que te atrapalham de buscar a Deus. Então, nós não podemos ficar arraigados, né? Criando raízes nas coisas da terra. Nós fazemos o nosso papel, nós cumprimos aquilo que é determinado para nós, né? Como funcionários, como mãe, como pai, né? Várias funções na sociedade, mas nós temos uma meta, nós temos uma visão. Nós estamos vivendo aqui nessa terra, mas nós não somos dessa terra. É por isso que eu não posso me prender às coisas dessa terra, porque todas elas são passageiras. As pessoas aí no mundo, quando não tem uma causa que é superior, que é Deus, todo mundo vai se apegar a algo, né? Então ela vai colocar um ídolo no seu coração. Então tem pessoas que focam só no futebol e colocam ali em primeiro lugar, né? A gente conhece, né? As pessoas, é o time em cima de tudo. E tem uns que são tão radicais que quando o time perde, a torcida organizada, né, quer jogar pedra, os jogadores alguns têm medo. Tem outros que vão colocar a política acima de tudo, outros vão colocar o seu trabalho. Muitas coisas as pessoas estão procurando ídolos. Mas nós, irmãos, como eu falei, claro, isso todos nós podemos ter as nossas opções, as nossas escolhas aqui na Terra, porque nós somos seres humanos. Mas o que eu estou querendo dizer é que nenhuma dessas coisas aqui da Terra pode tomar o lugar e o espaço de Deus, né? Quando algo aqui está tomando o nosso serviço e adoração a Deus, aí fica complicado. No seu tempo livre, agora não estou trabalhando, não tenho nenhuma função, o que é que você faz no seu tempo livre? Isso diz muitas coisas sobre nós, né? Eu aproveito para fazer o que no meu tempo livre? Aí, eu aproveito para ler a Bíblia, eu aproveito para fazer uma oração. É claro, você também vai ter seu momento de lazer, mas isso te preocupa? Eu preciso pelo menos, né, orar um pouquinho aqui, ler a Bíblia, ler um livro, porque nós dizemos que não temos tempo, né? Mas essa questão do tempo também é questão de prioridade.
Tem um ditado que diz: quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma desculpa, né? Eu estou maratonando um canal no YouTube, né? Com entrevistas de pessoas cristãs. Quase todos os dias eu assisto, né? E a pessoa que está fazendo esse podcast, ela era uma atriz. E ela é nova convertida. E ela se converteu e agora ela disse que está sentindo tanta sede de buscar a Deus. E ela disse: eu estou acordando, tem dias que eu acordo 3:30 da manhã para orar, para buscar, porque eu preciso fazer isso. Então isso mostra o quê? Ela está abdicando de, não sei que horas ela acordaria, mas talvez 2 horas de sono, 3 horas de sono para buscar a Deus. Então quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. Não, estou cansado. Então, irmãos, isso realmente é um exemplo para nós, né? Não estou dizendo que nós temos que acordar de madrugada, mas nós precisamos buscar as coisas lá do alto. Por quê? Porque nós somos do alto, né? Nós precisamos buscar as coisas desse reino, porque nós pertencemos ao reino de Deus. Como eu pertenço ao reino de Deus, eu não sei nada sobre o reino, né? Como eu pertenço ao Senhor Jesus e não sei nada sobre Jesus, fica complicada essa relação. A Bíblia diz: se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Então, se eu amo a Deus, eu vou procurar ter contato, comunhão com Deus. É como o Givaldo Deus contou uma vez: as pessoas querem ir para o céu, eu quero morar com Jesus, mas aqui na terra já está ansiando, vivendo na presença de Deus, né? Então, hoje nós precisamos buscar ao Senhor dessa forma, com o espírito de urgência, né? Contatando ao Senhor Jesus em espírito de oração. Você está lavando os pratos, você pode estar orando. Às vezes não necessariamente você não precisa reservar um tempo, né? Mas você pode estar fazendo algo e mesmo assim estar em espírito de oração, invocando o nome do Senhor Jesus. É por isso que Jesus disse: orai e vigiai, orai sem cessar, a todo tempo. Então não tem como você ficar totalmente desocupado para passar o dia todo orando e buscando, né? Porque a gente tem trabalhos a fazer. Mas nós podemos estar em espírito de oração. E se você estiver em espírito de oração, no seu trabalho, nos seus afazeres, a sua mente está sendo guardada. Porque o Satanás não vai injetar os pensamentos. Às vezes nós caímos porque Satanás injeta o pensamento, o gatilho, e ali você começa a desenvolver e você realmente às vezes deixa de buscar a Deus, né? De dar atenção ao Senhor. Mas quando você está em espírito de oração, você está sendo guardado. Você vai vigiar, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, não podemos estar criando raízes aqui na terra, porque o nosso foco é Deus, né? Vamos ver Lucas capítulo 17. Se nós arraigarmos aqui na terra, nós podemos nos tornar, figuradamente falando, em uma estátua de sal. Lucas 17, versículo 20 a 21. Ó Senhor Jesus. 20 a 21. Nem dirão, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Amém? Amém. O reino de Deus está dentro de vós. Amém. O reino de Deus está dentro de vós. Dentro de nós está o reino de Deus. O que é o reino? É uma esfera onde o rei governa, né? O reino de Deus está dentro de nós. Então, Cristo, como o Espírito que dá vida, está dentro de você. E Ele precisa governar a sua vida. O Senhor Jesus precisa dirigir os seus passos, né? O reino de Deus está dentro de vós. O versículo 26 a seguir. 26 até o 36. Cada irmão pode ler no versículo. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Amém. Comiam, bebiam, casavam, davam filhos em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e fez o mundo de destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma,
Choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Até o 36, agora estamos no 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não deixa assomá-las. E da mesma sorte, que estiver no campo, não volte para trás. Lembra da mulher de Ló? Amém. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salvará. Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 35. 2 mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e deixada a outra. 36. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Ó, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Aqui Jesus traz uma advertência, né, irmãos? Jesus traz uma advertência com respeito ao final dos tempos, né? O que é que Jesus adverte aqui? 26. Ele primeiro diz que seria como nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Tudo isso eles faziam de forma exagerada, né? Comer, beber e casar são necessidades humanas, né? Mas eles faziam de uma maneira desordenada. Isso, só por prazer da carne. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Então as pessoas aqui não dizem que nos dias de Noé eles buscavam a Deus, adoravam, iam para o culto, para as reuniões, oravam, não. Se preocupava só com isso aqui. E Jesus vai mais além e traz os exemplos dos dias de Ló, 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. É mais completo, né? Traz algumas coisas a mais. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Então isso aqui estava ocupando o pensamento da sociedade ali. Em Sodoma e Gomorra as pessoas estavam buscando só isso, entendeu? Aqui, como novamente, muitas dessas coisas aqui são necessidades, né? São necessidades humanas. Mas quando o seu coração foca só nisso, aí realmente você está tomando o espaço de Deus. É por isso que Jesus disse assim no 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Por que foi que a mulher de Ló olhou para trás? Certamente ela tinha, entre aspas, alguns empreendimentos, algumas coisas deixadas, né? De valor lá em Sodoma, lá em Gomorra, que ela não pôde levar nas pressas. Quando alguém faz uma mudança, alguém mora em uma casa, ela vai comprar coisas, vai ter os seus móveis, né? Vai ter as suas coisas. E ela vai se mudar, né? O que é que faz aqui? Chama logo um caminhão, né? E o caminhão vai e leva as coisas, porque são muitas. Mas Ló e a mulher dele saíram praticamente sem nada, né? Só com o que já estava ali no seu corpo. Então provavelmente a mulher de Ló ainda estava pegada às coisas que ficaram para trás. Nos tempos de Ló, diz aqui, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Então ela estava saindo, mas estava deixando algumas coisas. Ela estava saindo e o coração estava ficando. Então, quando ela estava saindo, ela olhou para trás. E Deus disse para não olhar para trás. Justamente por isso, né? Para provar. E ela olhou para trás e realmente virou uma estátua de sal. Senhor Jesus. Então, irmãos, por isso que nós precisamos, juntando Colossenses 3 com esse versículo, buscar as coisas lá do alto. E não se apegar demais a essas coisas aqui na terra, porque nós já morremos para o mundo, para essas coisas, somos novas criaturas, né? Senhor Jesus. E aqui também fala dos tempos de Noé. Noé realmente foi um diferencial na sua época e na sua sociedade, né? E hoje a igreja precisa ser um diferencial nesse mundo. O mundo todo está indo numa direção, mas a igreja precisa ir na direção contrária ao mundo. Quando o mundo e a igreja se unem, aí muitas coisas do mundo vão entrar na igreja. É como aquele exemplo que a gente dá, o barco está sobre a água, mas a água não pode entrar dentro do barco. Se entrar muita água dentro do barco, o que é que acontece? Vai afundar. A igreja está sobre o mundo. Se as coisas do mundo forem entrando na igreja, vai afundar o testemunho da igreja, vai naufragar.
Por isso que nós temos que realmente ter cuidado. E quando fala igreja, está se referindo também a cada membro, né? A cada membro, cada um tem a sua função. E no nosso serviço ao Senhor, nós não podemos oferecer um fogo estranho. Oferecer fogo estranho é servir de qualquer maneira, sem respeitar os preceitos de Deus, as ordenanças do Senhor, né? Sem temer a Deus e a sua palavra. É você fazer as coisas de qualquer forma. Você está oferecendo fogo estranho. Então, Noé, ele estava ali praticamente sozinho naquela sociedade. As pessoas comiam, bebiam, casavam, farreavam. A gente lê em Gênesis 6 também tinha muita violência, né? Até os anjos caídos possuíram as filhas dos homens e geraram gigantes, e a corrupção estava demais, que Deus pesou no coração de Deus ter feito o homem. A criatura de Deus estava indo para um lado que Deus não queria que fosse, né? Mas Noé ali realmente, né, estava temendo ao Senhor, e Deus viu, olhou para Noé. E realmente não é fácil, irmãos. Talvez Noé sofresse, né? Eu acredito que ele sofreu, né? Acho que numa das cartas de Pedro, diz que ele era pregador da justiça. Então Noé estava também anunciando o que estava por vir. E ao anunciar, certamente ele seria ironizado pelas pessoas, as pessoas iriam zombar dele, né? Da mesma forma que muitos zombam de nós cristãos, ao dizermos: olha, Jesus está voltando, né? Jesus vai arrebatar a sua igreja, você precisa se preparar. Quem não acredita vai zombar da gente. Esses crentes são doidos, Jesus está voltando, arrebatamento, né? Do tempo que eu escuto isso, esses crentes são doidos. Da mesma maneira poderiam falar com Noé: esse Noé está doido, é uma arca deste tamanho, está endoidando, né? Na linguagem de hoje. Como é que vai haver tanta água assim? Está doido, Noé? Talvez ninguém pudesse acreditar nele, mas Noé ouviu a voz de Deus e tinha uma direção, e não deixou ser influenciado pelo homem. Nós hoje temos aqui a voz de Deus, né? A palavra de Deus com o manual. E a Bíblia garante que Jesus vai voltar. Vocês creem? Amém. Jesus vai voltar. Amém. Então nós precisamos estar edificando essa arca, né? A nossa vida, o nosso testemunho, a nossa busca, para que quando o dilúvio chegar, ou seja, quando Jesus voltar, nós estejamos guardados, né? E não sejamos pegos de surpresa, entre aspas, né? Morramos afogados, fiquemos para a grande tribulação ou para as trevas exteriores. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, temos que vigiar. Então, tudo isso foi lido para mostrar que nós precisamos guardar, conservar, preservar. Essa é a função do sal. Conserva o que tens, o que você recebeu, o dom, o talento que você recebeu de Deus, conserve. E ainda mais além, né? Multiplique, né? Ao exercitar, você vai multiplicar. Você vai aumentar, você vai desenvolver mais o seu ministério, a sua função que o Senhor te deu na igreja. Por outro lado, o sal, irmãos, vamos finalizar aqui, o sal também, ele dá sabor. Vamos ver Mateus capítulo 5, o versículo 13. Mateus 5, 13. Oh, Senhor Jesus, amém. Quem pegou pode ler em voz alta. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Senhor Jesus, amém. Vocês são o sal da terra, nós somos o sal da terra. Então, como já desfrutamos o sal, né? Para dar sabor, agora já vimos do conservar, preservar, nós somos o sal para dar sabor. Se o sal ficar sem sabor, né? Degenerar, ficar insípido, né? Como lhe restaurar o sabor? Não tem como mais. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. O que é ser pisado pelos homens? É ser desprezado, né? Irmão, você é um sal que tem sabor, mas se você perder o seu sabor, né? Você não vai ter mais testemunho e você vai ser desprezado pelos homens. Olha, aquele fulano já foi um homem de Deus. Olha como está hoje, né? Olha a vida que está levando. Para nada mais presta, você não vai mais conduzir as pessoas a Deus. Então conserve o que tem, conserve o teu sabor, né? E ainda mais do que conservar, nós precisamos dar sabor, né, à vida das pessoas com o nosso falar, Amém. Com o nosso testemunho, Amém. com as nossas orações, né? Esse posso orar por você está dando muito sabor a muitas pessoas. Quando nós oramos, né?
seja na rua, seja em nossas casas, seja numa reunião de evangelização, e as pessoas pedem oração, nós estamos ali colocando um pouquinho de sal. E essa oração pode fazer efeito para que a vida da pessoa também adquira sabor. Muitas pessoas estão sem sabor na sua vida, né? Estão sem sabor, estão tristes, estão depressivas, precisam de um sabor para que a vida tenha sentido para elas. E o que é que dá sentido à vida? É Jesus, é a palavra, né? São as comunhões, é a intimidade com Deus, é o secreto com Deus, que quando você experimenta, você realmente não quer largar mais, você não quer parar mais. Não é você estar numa igreja, em algo assim físico, né? Num templo, mas é você estar buscando de fato a Deus, de todo o seu coração, de todo o seu ser, se entregando, orando, se consagrando ao Senhor Jesus e experimentando esse amor de Deus. Aí realmente você vai experimentar um vinho que é superior ao vinho do mundo, e você quer permanecer nessa presença, nessa experiência maravilhosa, né? Então todos nós precisamos experimentar isso, experienciar e viver isso no nosso dia a dia. Amém. Vamos ver Colossenses 4, o versículo 5 a 6. Senhor Jesus. Colossenses 4, 5 a 6. Portai-vos com sabedoria para com os que não são de fora, para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, irmãos, aqui realmente uma instrução muito boa. Nós precisamos nos portar com sabedoria e devemos aproveitar as oportunidades. Então, o Givaldo está contando esse testemunho, né? Na oficina ele aproveitou a oportunidade. Amém. No nosso dia a dia, nós temos que aproveitar a oportunidade. Vamos orar ao Senhor, né? Para que o Senhor nos dê a oportunidade e para que dentro dessa oportunidade o nosso falar seja com sabedoria, agradável, temperada com sal, para saber como devemos responder a cada um. O Senhor Jesus foi a própria sabedoria em pessoa, né? Como precisamos aprender do Senhor? Tantas vezes encurralaram ele, colocaram Jesus em um beco sem saída, e, meu irmão, o Senhor sempre dava a volta por cima, né? Respondia de uma maneira que deixava os fariseus envergonhados. As pessoas às vezes vão tentar, muitas vezes, nos encurralar, deixar em um beco sem saída, né? Às vezes elas querem a nossa posição sobre determinados assuntos, às vezes polêmicos, e nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria para que, dentro da nossa resposta, agradável com sal, as pessoas sejam conduzidas à vida. Não é questão de conhecimento, de certo e errado, do bem e do mal, mas é questão de conduzir as pessoas a Deus, tocar na consciência delas que elas precisam de Deus. A mulher foi pega em flagrante adultério. Senhor, ela pecou, né? E agora, o que o Senhor disse que é para fazer? É para soltar ela ou é para apedrejar? Colocaram Jesus no beco sem saída, certo ou errado? O que Jesus vai fazer, né? Se Jesus mandar apedrejar, vai dizer, cadê esse amor? Amar o próximo. Se Jesus mandar soltar, cadê? Não vai cumprir a lei de Deus, não, é? E agora? Se fosse no certo e errado, o que fazer? Mas o que foi que Jesus falou? Fez, primeiramente estava ali, ajoelhado, né? Escrevendo, não falou de vez, não soltou a resposta de vez como um Pedro, né? O vosso mestre paga imposto? Paga, já falou de vez. E Jesus disse, agora você vai pescar, você vai ficar lá. O tempo que Jesus ficou na areia um pouquinho refletindo, é o tempo que Pedro ficou muito mais esperando pegar o peixe com a moeda na boca. Por quê? Não falou com sabedoria naquele momento, né? Pegar o peixe e pagar a dívida. Pagar o peixe, pagar a dívida do mestre e o dele. Porque falou apressadamente, né? Precipitadamente. Por mim e por ti. Então, quando foi com Jesus, ele parou, não respondeu de prontidão, e depois, quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Então, Jesus devolveu para eles, mostrando, assim, o pecado dela é diferente do pecado de vocês, né? Vocês também pecam. Ela pecou dessa forma, mas quem não tiver pecado,
atire a primeira pedra, porque seria um sujo, né, julgando o mal lavado, né? Então os pecados eram diferentes. Então, irmãos, Jesus tocou na consciência e todos ali, pequenos e grandes, refletiram: é mesmo, rapaz, eu tenho pecado. Então eles estavam com tanta sede de dar uma pedrada naquela mulher, largaram as pedras porque foi tocado e foram levados ali para a luz, para a vida, né? Infelizmente não permaneceram, né? Talvez nem todos permaneceram na presença, mas naquele exato momento eles foram iluminados. Então que o Senhor nos dê sabedoria, como diz aqui, para sabermos como responder a cada um, né? E conduzir as pessoas à vida. Então que nossa vida seja temperada com sal, as nossas palavras sejam temperadas com sal, e não uma estátua de sal paralisada. Se nós ficarmos pensando só nas coisas da terra, nós vamos nos tornar uma estátua, porque nós não vamos avançar. Você pode querer avançar, mas olhando para trás, e aí você fica paralisado. Você não vai muito adiante se você correr olhando para trás, você vai se bater em algo, não vai ter a visão da frente, do futuro, né? Então que o Senhor Jesus nos guarde. Amém. E que nós de fato sejamos um sal que tenha sabor na vida das pessoas, né? Jesus é o Senhor. Amém.